O Instituto de Engenharia do Paraná apresenta hoje a 22ª edição do seu programa Viajando pela Cultura, com o engenheiro civil e eletricista Leonardo Sobreira, falando sobre o Cazaquistão. Todas as perguntas da apresentação serão respondidas no final. Com a palavra, o nosso presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, engenheiro eletricista e advogado Nelson Luiz Gomes. Bem, obrigado, Beth. Boa noite a todos. Parabéns àqueles que estão aqui sempre marcando ponto e presença. Isso é realmente a mola mestre que a gente precisa para continuar com esses trabalhos aí. É um trabalho, uma organização aí incansável aí da Beth, que procura sempre primar pela qualidade, certo? Eu posso garantir para vocês, o Douglas estava ontem num evento, certo? Que não tinha a qualidade IEP, certo? A qualidade aí que a Beth leva nesses eventos, certo? O evento, só para vocês terem ideia, não era promovido, era apoiado pelo IEP. O evento foi terminado 5 minutos antes da conclusão, não por falta de público. Só para vocês terem ideia, tinha 145 pessoas assistindo, mas o problema da internet do palestrante, ela entrava e saía do ar, e chegou uma hora que ele não conseguiu mais voltar, sabe? Só para vocês terem ideia, então essa qualidade que a gente tem é importante, sabe? Quer dizer, o IEP tem uma infraestrutura de comunicação, tá? Que ajuda bastante a gente fazer. Estamos aqui sempre a postos, temos o backup da apresentação do palestrante aí, que é pedido antes, mas é por uma questão até de respeito a todos aqueles que participam, que se acontecer algum problema com o palestrante, a gente realmente pode dar continuidade, quer dizer, pelo menos mostrar qual era aquilo que o palestrante preparou. Então, é importante. Também agradeço aí a presença dos colaboradores, aí, os apoiadores, o Movimento Pro Paraná, o Instituto dos Advogados do Paraná, que estão sempre junto conosco uma série de eventos aí que o IEP tem feito. No caso dos advogados, a parte aí de licitações, leis, etc., que envolve a engenharia. E o Movimento Pro Paraná, que congrega aí uma série de entidades que são parceiras também nossas. Bem, deixando de lado, delongas essas informações, eu convido vocês, tenham certeza, tem muitos eventos interessantes. O de ontem à noite era um evento interessante, mas infelizmente era a segunda vez que era apresentado, então tinha um público de 145, na primeira vez tinha mais de 200 pessoas online, só para vocês terem ideia como é que é a importância desses eventos. E a qualidade é o fundamental das nossas apresentações. Não estamos preocupados muito com quantidades, estamos sim preocupados muito com a qualidade dos eventos. E é isso que tem levado a diretoria técnica, BET, Companhia Limitada, todos os eventos, todas as câmaras técnicas promovendo eventos importantíssimos aí. Tem muita coisa para acontecer aí. Duas notícias fundamentais que aconteceram essa semana, uma no dia de ontem. Então, estamos assinando um convênio com quatro entidades, que têm treinamento de língua estrangeira. Então, assinamos com a Cultura Inglesa, certo? Com o Instituto Goethe, alemão, a parte de espanhol, a memória, o Rodrigo vai saber, e o francês com a Aliança Francesa. Então, os associados, a partir do segundo semestre, poderão estudar nessas entidades com desconto. E a outra coisa que aconteceu, nós fizemos, então, um convênio, colocamos para rodar o convênio com a Fundação Copel para o aspecto de previdência. Aqueles que não têm uma previdência, não têm uma aposentadoria garantida, então querem fazer uma previdência, tem a possibilidade de fazer essa previdência com a Fundação Copel, certo? Então, já temos algumas pessoas inscritas, certo, na previdência, e vamos tocar para frente, certo? Bem, era essas notícias, então, dar as boas-vindas ao Leonardo, nosso palestrante de hoje, tá? E, Leonardo, a palavra é sua, se faltou alguma qualificação, por favor, no início da sua apresentação,
se apresente, né? Nos coloque aí o detalhamento adicional aí da sua pessoa. Obrigado a todos. Vamos em frente aí. Vamos viajar pelo Cazaquistão aí. Obrigado. Obrigado, presidente Nelson. Obrigado, Beth. Nós temos acompanhado aí essa bela iniciativa de fazer esse evento Viajando pela Cultura, né? Nós pudemos acompanhar alguns aí nesses últimos meses e realmente é muito interessante, uma iniciativa muito bacana. Eu sou Leonardo, eu sou formado em Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. Eu já trabalhei na indústria, já trabalhei com construção civil, no setor público e atualmente eu sou engenheiro da Caixa Econômica. Trabalho na área de governo da Caixa Econômica. Eu também tenho mestrado em desenvolvimento de tecnologias pelo LACTEC, na área de energias. E, junto com a Mariana, que também é engenheira, nós temos esse hobby de viajar, né? Então, nós acabamos já indo para alguns lugares aí um pouco diferentes e exóticos aí especialmente para os brasileiros, né? A Mariana apresentou essa da Colômbia. E nós também tivemos aí num lugar Cazaquistão. Então, eu vou falar um pouquinho, vou ter uma conversa com vocês e falar das nossas impressões aí, o que a gente viu que nos motivou aí para esse país. Falando um pouquinho do Cazaquistão, o Cazaquistão ele é um dos maiores países do mundo, né? Há pouco nós estávamos comentando, é um país que tem dimensões continentais, talvez não só continentais, intercontinentais, porque ele tem uma parte, a maior parte dele está na Ásia, mas tem uma parte que está na Europa. Então, as fronteiras do Cazaquistão vão quase desde próximo ali da Ucrânia, já faz fronteira com a Rússia, mas fica 100, 200 quilômetros da fronteira da Ucrânia, até a fronteira com a China. E tem um local no Cazaquistão, inclusive, que fica a 37, 38 quilômetros da Mongólia. Então, é um país extremamente amplo. Ele vai desde a divisa com a Rússia, das estepes russas, da Sibéria, até alguns países ali que estão naquelas cadeias de montanha ali próximos ao Himalaia, né? Então, é um país muito vasto, com paisagens bastante diferentes, desde montanhas nevadas até desertos, e principalmente as estepes, que são famosas dentro do Cazaquistão. E é um país realmente muito diferente aí para que nós estamos acostumados, né? O Cazaquistão, embora seja o 9º maior país do mundo, ele tem uma população que, se eu não me engano, está em torno de 18 milhões de habitantes. 18 milhões de habitantes, para efeitos de comparação, deve ser o estado do Rio de Janeiro, algo em torno do estado do Rio de Janeiro. E existem, e parte dessa população está concentrada em algumas cidades principais. Então, no meio do país, existem regiões imensas que têm uma povoação bem esparsa ou são até regiões despovoadas, né? Ainda falando um pouquinho da geografia do Cazaquistão, é interessante ver que ele é o maior país do mundo que não tem acesso ao mar. Então, ele fica na região que eles chamam de... Ele representa a Eurásia, né? Essa região de transição entre Europa e Ásia. E ele, embora tenha acesso ao mar, ele tem acesso ao Mar Cáspio, no extremo oeste, e esse Mar Cáspio ele é um mar interior. Existe uma possibilidade de acessar o mar por um rio, que, se não me engano, é o rio Volga, da Rússia, através de clusas e canais que fazem a transposição, e, se eu não me engano, os navios que por ali transitam saem lá no Mar Báltico, lá no norte da Europa, lá para o lado de São Petersburgo, se eu não me engano. E também dentro do Cazaquistão, uma coisa que é muito significativa, é um problema ambiental seríssimo que ocorreu nos últimos 50 anos, que era o Mar de Aral. Então, era um lago, né? Não era um mar, era um lago salgado, o Mar de Aral, e ele foi seco, porque o pessoal, na época da União Soviética, tirou as águas do Mar de Aral para fazer irrigação. Então, tinha um plano lá de tornar o Cazaquistão, essas áreas do entorno, como grandes produtores agrícolas, especialmente de algodão e de outras lavouras, e o mar acabou ficando seco, né? E nos últimos 10 ou 15 anos, eles estão fazendo algumas medidas aí para reverter esse processo que teve lá atrás. Mas, fazendo esse panorama geral, eu vou começar a apresentar algumas coisas.
Obviamente, nós não tivemos em todo o território do Cazaquistão, nós visitamos apenas 2 cidades. A capital, Astana, que teve o nome mudado há 2 anos atrás, que hoje se chama Nur-Sultan, que é o nome do ex-presidente do Cazaquistão, e a cidade de Almaty, que era a antiga capital e atualmente ainda é a maior cidade do Cazaquistão. Sendo assim, eu vou começar a falar um pouquinho sobre, eu ainda falo Astana, mas tem que falar Nur-Sultan, a cidade. Ela é uma cidade muito interessante porque ela foi a última capital totalmente planejada do mundo. Então, ela foi uma cidade que ela foi inaugurada em 1997, e toda a estrutura administrativa de governo que antes estava em Almaty, ela foi transferida para essa cidade. Essa cidade ela fica quase na fronteira com a Rússia, ela fica no meio da Sibéria. E ela foi construída em cima de uma cidade menor, antiga, e essa cidade que lá existia antes era famosa por ter, na época do Stalin, da Segunda Guerra, ser uma espécie de um gulag, um campo de concentração, que diz que eles mandavam aquelas esposas dos altos dirigentes do Partido Comunista Soviético que eles tinham aquelas suspeitas, naquele período do terror do Stalin, que ele perseguia os próprios aliados dentro da União Soviética, né? Então, essa é a história do local. Só complementando, essa cidade ela é uma das cidades mais frias do mundo, né? Então, Astana ela é a segunda capital mais fria do mundo. Ela fica ali numa continuação da Sibéria. E é interessante que no inverno ali, deixa eu até ver se está com a foto do inverno na sequência ali, acho que não entrou a foto do inverno, mas ela é uma das cidades que chega a 50 graus negativos no inverno. Então, o clima lá é extremamente severo, né? Os verões são curtos e o inverno e o frio lá é realmente muito rigoroso. E assim como Brasília, que eles utilizaram a povoação, a colonização de Brasília para trazer o desenvolvimento para o interior do país, o Cazaquistão também teve essa intenção de deslocar um pouco esse desenvolvimento que antes estava concentrado mais no sul do país para essa área que fica no meio das estepes da Ásia Central. Então, falar um pouquinho aqui de Astana, de Nur-Sultan, agora eu não acostumei o nome. Nosso objetivo, nós fomos para o Cazaquistão para visitar uma feira. Essa feira se chama Expo, não sei se todos vocês conhecem. Ela é uma feira que ela já tem mais de 100 anos, né? E nessas expos ou congêneres, por exemplo, foram construídas a Torre Eiffel em Paris, e foi o Graham Bell apresentou o telefone, se não me engano foi em Chicago, na Filadélfia, não lembro qual delas que foi. A iluminação pública também foi apresentada nessa feira. Então, é uma feira mundial que roda vários países do mundo a cada 2 anos, e lá são apresentados novos desenvolvimentos tecnológicos, e nos últimos anos, cada uma dessas feiras tem uma temática diferente. Então, nós tivemos uma em Xangai, que falava Better City, Better Life, que falava sobre o futuro das cidades. Teve uma na Coreia também, que nós pudemos visitar, que falava sobre ambientes oceânicos e sistemas costeiros oceânicos, que era bem interessante. E essa Expo, especificamente, ela falava sobre as energias do futuro, sobre energias alternativas, formas de gerar energia. E essa foto que vocês estão vendo é a entrada ali da exposição, a chegada no pavilhão dessa Expo, né? Então, vocês podem ver que é uma construção bastante futurista. No meio ali tem uma esfera que corresponde ali a um prédio ela tem 7, 8 pavimentos, mas os pavimentos são maiores, deve ser equivalente a um prédio normal de 15 andares. E lá no alto tem um vazado que tem um aerogerador, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, aqui está o símbolo dessa feira, dessa Expo. Para quem tiver curiosidade, vai ter agora uma próxima Expo que foi adiada, mas vai começar esse ano, a Expo 2020 de Dubai, que é uma Expo de tecnologia, e inclusive o Brasil, que nas últimas Expos não participou, vai ter um pavilhão bem grande lá, contendo até, eu acho que uma ala apresentando o estado do Paraná. Então, eles constroem, geralmente, novas cidades, novas instalações para receber essa feira mundial e visitantes não só do país, como da região e do mundo.
Se eu não me engano, nessa Expo tinham representados lá 190 países, Mariana, em torno de 190 países, e o Brasil foi convidado para participar, que é um dos países que o tema energia é um dos países que tem mais aderência, mas dizem que por um problema político na época, transição, governo Temer, governo Dilma, e problemas orçamentários da chancelaria brasileira, eles não optaram por não participar dessa feira. Então, aí é uma feira, uma foto já nós estávamos no interior da feira. Um outro detalhe que eu não expliquei, nós viajamos para o Cazaquistão e levamos o nosso filho, que na época tinha 2 anos e meio, né? Tá de carrinho, e a viagem com criança bastante longa, 16 horas quase até Dubai, e mais 5 horas de voo para chegar no Cazaquistão. E tivemos aí a coragem de fazer todo esse percurso aí com uma criança, né? Na verdade eram 2, porque na época a Mariana também estava grávida, né? Então, esse é o interior da feira, aquela esfera que nós falamos, que é o ponto central da feira, e que tem ali os geradores que eu vou mostrar depois. Essa vista, essa foto já é dentro dessa esfera, e dentro da esfera tinham vários andares com temáticas diferentes sobre energias, né? E com uma visão panorâmica na cidade. E aqui era interessante que eles fizeram dentro dessa esfera uma espécie de uma ponte com chão envidraçado. Então dá para ver ali as pessoas andando com vidro espesso, lógico, e que dava para ver a total profundidade dessa esfera, uma edificação singular e muito interessante, com muita tecnologia também. Essa vista ainda é dentro daquela esfera, numa das janelas lá no alto daquela esfera, e mostra ali o skyline, ele mostra o perfil da cidade de Astana, né? Então, dá para ver que eles lembra um pouco Brasília, por ser uma cidade planejada, com avenidas largas e parques, e ao mesmo tempo que eles estão construindo muitos prédios e edifícios modernos, né? De certa forma, em alguns pontos lembra até um pouquinho de Dubai. Eles ainda têm um padrão, especialmente de construções habitacionais, que lembra ali um pouco a época soviética deles, né? Esses grandes blocos de edifícios, essa padronização das construções. Mas enfim, esse é um skyline aí, uma característica da cidade. Uma outra vista, um outro lado a partir dessa esfera, refletindo ainda mais ali essa padronização dos blocos de apartamentos, né, que é o comum. E ao fundo ali a gente vê também algumas coisas bem interessantes. Ali tem um estádio na forma tem uma construção na forma de um capacete, que, se eu não me engano, é um velódromo, né? Ali, e depois a gente tem algumas fotos mais próximas desses equipamentos. Ali tem um outro estádio, que, se eu não me engano, é um estádio de patinação no gelo, ou alguma coisa assim. E aqui embaixo tem uma construção mais próxima, né, à esquerda, tem alguns bonecos em cima, que ali era um circo e tinha apresentação, inclusive na época do tal do Circo de Soleil. E nós também tivemos lá nos últimos dias, antes do encerramento da Expo, e tinham vários shows, atividades, cantores, presenças aí até de chefes de Estado, né, nesses eventos que estavam acontecendo. E aqui embaixo, a gente tinha me perguntado no começo o que tinha para criança fazer na Expo. E toda essa área colorida aqui que nós estamos vendo aqui mais para o centro da foto, ela é parquinho para as crianças. Então essa característica do Cazaquistão de valorizar as crianças, eu estava até especulando com a CIS antes da apresentação, que era em função da necessidade deles povoarem o país e da pouca população que eles têm. E nós encontrávamos, não só na Expo, mas em todos os outros lugares, depois parquinhos muito modernos para criança e para o nosso filho. Acho que foi uma atração à parte essa valorização das crianças que eles têm lá. Um pouquinho mais da feira aqui, essa feira tem essas marcas mundiais, a Shell, Exxon, todas essas grandes marcas mostram ali o que eles estão desenvolvendo na área de energia, né? A gente acha muitas vezes que eles só trabalham com combustíveis fósseis, mas eles estão desenvolvendo muita coisa para mudar ali a matriz energética, né? Então, não vou detalhar muito, porque senão é uma apresentação à parte, mas esses pavilhões mostravam ali o que eles estavam trazendo ali no estado da arte, digamos, em os produtos dele para geração de energia.
algumas coisas bem interessantes que nós vimos lá, que são conceitos futuros de cidades, né? Então, o pessoal lá já está apresentando cidades solares, cidades fotovoltaicas. Hoje a gente está falando um pouco, a gente ainda está um pouco incipiente nessa geração de energias fotovoltaicas aqui no Brasil, mas lá eles já têm esses conceitos e apresentaram conceitos futuros aí de aproveitar todas as superfícies expostas à iluminação para geração de energia, inclusive veículos e o pavimento, né, que é uma coisa que eu achei bem interessante e digna de notar. Também veículos cobertos com placas fotovoltaicas para veículos híbridos, que eu acho que é uma realidade que está cada dia chegando mais perto com a gente, aí, com o advento dos veículos elétricos. E vidros que são translúcidos, mas são fotovoltaicos também. Então, uma fachada de apartamento normal, gerando energia, sem afetar ali a visibilidade através do vidro, né? Que existiam películas fotovoltaicas antes que escureciam um pouco, e essa é uma tecnologia que eu achei também bem interessante, né? Só para mencionar mais algumas coisas da feira, que não é o objetivo falar da feira, mas eu achei interessante aí para os engenheiros. Isso é um gerador de energia e ele gera energia através do fluxo. Ele é um gerador estático de energia e ele gera energia através do fluxo de ar pelo interior dessas aletas e pelo atrito e pela diferença de potencial que é causada com o fluxo de ar dentro dele. Então eu achei uma forma, não deixa de ser uma energia eólica, mas é uma energia eólica estática, algo que eu nunca tinha visto antes. O pessoal apresentava também muitas tecnologias de geração de energia nuclear. O Cazaquistão tem muitas reservas de urânio e parte da matriz energética deles também é com geração nuclear. E tem várias gerações de usina nuclear, né? Então lá eles apresentavam também algumas usinas aí que eles operam e algumas de última geração. E aqui tem a foto até do meu filho manobrando ali o painel de controle de uma usina nuclear, né? Lógico que era uma usina, uma simulação, né? Mas lembra um pouco até talvez o Homer Simpson ou um acidente em Chernobyl, né? Enfim. E por tudo, eles tinham todo esse complexo ali que envolvia a feira, eles tinham, em cada ponto, em cada detalhe, eles tinham soluções para energia. Então, eles faziam algumas estruturas que serviam tanto para o pessoal não ficar exposto ao sol, como uma espécie de uma cobertura, como para geração de energia. Então, essa é interessante, que gera sombra, e se vocês forem ver o detalhe, ele tem algumas aletas metálicas, né, uma espécie de uma tela com aletas metálicas, que elas conduzem e centralizam o vento, o fluxo de ar, e ele sai através desse aerogerador. Então, até com isso, eles conseguiram chegar numa tecnologia futurista para gerar energia que pode ser aproveitada aí no futuro aí em outros lugares, né? Mas eu vou falar um pouquinho da cidade. A feira, por si só, valeria aí uma apresentação inteira. E nós ficamos, se não me engano, 2 ou 3 dias focados na feira e também resolvemos aí conhecer um pouco da cidade, né? Então, essa é uma daquelas fotos, se eu não me engano, é aquela estrutura que eu mencionei lá atrás, que era o velódromo, né? Que lembrava ali um capacete, a construção. Essa é uma outra... Esse daqui é a estrutura de patinação, né? Ela estava inacabada ainda. Aqui é um outro lado da obra deles, eles estavam terminando essa obra, né? Uma cidade em construção. E essa foto nós pegamos na internet depois para mostrar como ele ficou pronto, a estrutura, né? Então, o interessante é que todos esses prédios aí, eles são realmente futuristas, né? Algo de esportes, eles são muito futuristas. Esse é o capacete, né? Essa é a foto do capacete também tirada no inverno. E esse é o capacete, esse é o outro lado. É outro de esportes. Esse também é um outro centro de esportes, é o Bares Arena. Esse daqui é de futebol, Mariana? Não. Então, vários esportes. Uma arena multiesportiva, né? E interessante é que lá eles constroem arenas e muitas atividades indoor para o pessoal poder ter alguma diversão, algum lazer no inverno. Porque lá é extremamente frio, né? É inviável sair na rua. O pessoal diz que se sair na rua lá e coçar a orelha quebra, né? De tão frio que faz.
Então, o pessoal precisa desses equipamentos e tudo precisa ser climatizado e fechado. Eles, por ficarem nesses longos invernos, eles têm muita necessidade de praia, de areia, de alguma coisa que lembre ali o clima tropical. Então, além dos equipamentos esportivos, eles têm centro de recreações indoor cobertos, né, para as famílias poderem ter essa recreação, poderem ter um pouco de contato com água, com uma luminosidade, com um clima mais quente, né? Bem interessante isso. Essa foto também nós pegamos, não foi nós que tiramos, foi uma foto da internet, e esse é um dos shoppings que tem em Astana, é um dos símbolos de Astana, né? Esse shopping center, ele lembra uma tenda dos cazaques antigos, né, dos nômades que habitavam ali as pradarias, e dentro dela é um shopping enorme, né? Só para vocês terem uma ideia da magnitude, a altura desse shopping, dessa tenda, é 150 e poucos metros de altura, e tem tudo, um shopping grande aí, parecido com um shopping nosso aqui, um shopping Miller, um shopping Pátio Batel. Tem a praia, né? E depois, eu não sei se a gente tem a foto da praia, mas esse shopping é famoso porque no último piso deles, eles têm uma área de praia, eles têm uma praia com areia, que diz que eles trouxeram das ilhas Maldivas, não sei o que, eles fizeram palmeiras, tem até holofotes para deixar a iluminação parecida com a tropical, para o pessoal se divertir dentro desse shopping, né? Então, aqui é a entrada desse shopping. Os nomes me perdoem, mas eu não sei, os nomes desses shoppings, desses lugares, eles são em cazaque russo, né? Então é até difícil de pronunciar. Esse shopping se chama Kamchatir. E essa é uma foto do interior dele, da parte de recreação. Eles, além de terem os shoppings tradicionais, com praças de alimentação, lojas de roupa, enfim, de tudo, eles têm essa parte muito forte de recreação. Aqui tem até um dinossauro dentro, uma floresta, tem um trenzinho, e eu não sei se a gente tem o detalhe, acho que a gente não colocou o detalhe da praia que tem lá dentro. Então, muito, muito interessante ali essa construção deles. E saindo do shopping, exatamente na porta de saída do shopping, nós temos essa vista, que ela mostra ali um dos cartões postais ali de Astana. Ali tem a I Love Astana, mas mudou agora para Nur Sultan. Não sei se eles já mudaram ali as letras também. E essa vista aqui é uma espécie de um calçadão, que depois a gente vai mostrar com mais detalhes para vocês. Tem mais ou menos, acho que uns 3 quilômetros de comprimento, e termina lá no fundo, atrás daquela torre que tem a bola em cima, no Palácio Presidencial do Cazaquistão, onde fica o presidente deles. Interessante também essas travessias que eles têm, né? Eles têm essas vias muito largas, ruas muito grandes, com tráfego, lembra até um pouco as vias de Brasília, mas eles têm uma infraestrutura legal, eles têm muitas dessas passagens subterrâneas para não ter esse conflito de pedestres com o tráfego de veículos. Aqui, logo na frente, também nós estávamos andando e o meu filho fez um amigo cazaque ali, né? E é interessante porque os cazaques, os nativos, eles têm esse aspecto que lembra ali o mongol, lembra um pouco o chinês, né? Eles são descendentes ali uma mistura de mongol com tribos de origem turca, e tem muito branco, né? Que são os russos. Então, esse menino é um exemplo de um cazaque nativo mesmo, mas nós lá no Cazaquistão às vezes nos passávamos até por nativos, porque às vezes eles achavam que éramos russos e vinham falar com a gente em russo, achando que nós éramos nativos de lá, né? Se eu não me engano, a população russa de lá é em torno de origem russa, um pouquinho de alemão também, do Volga, em torno de 20% ali da população. E ali no fundo o parquinho, né? Que tem em todo lugar para criançada, paraíso para criançada. Nessa praça que tinha em frente, eles fizeram algumas obras de arte bonitas ali, misturadas à natureza, algo realmente diferente para a gente. E esse portal aqui é aquele portal que nós atravessamos e agora fazendo uma vista de volta para o shopping, da onde nós saímos, né? Esse prédio aqui não é um ministério, né? Mas é o Ministério da Energia que funciona nesse prédio, nessa parte superior aqui.
E é bem interessante esse vazado, assim, dá um aspecto muito legal para a cidade. Nessa via que nós andamos, eles, em função da Expo, eles faziam exposições ali de todos os países participantes da Expo, né? E colocaram ali umas obras de arte, uns bonecos alusivos aí a cada um desses países. Ao longo desse calçadão que nós andamos, muitas obras de arte, muitas coisas diferentes, muitas atrações, né? E nós acabamos tirando foto ali de algumas delas. Mais uma dessa foto, ali barraquinha de sorvete, canteiros todos floridos para a estação e nos falaram também que é para deixar a cidade mais bonita para a Expo, mas vocês podem ver ali no fundo que existem prédios ali bastante modernos, né, envidraçados e muito, muito bacanas. Mais uma obra de arte aqui no calçadão. E esse é detalhe aí de alguns prédios que eles constroem, inclusive prédios gêmeos com travessias entre eles, um outro prédio que ele é inclinado, né? Então são coisas realmente futuristas e que nós não esperávamos encontrar no Cazaquistão. Nós achávamos que eles eram praticamente soviéticos ou um pouquinho menos e nos deparamos com esse tipo de coisa, o que nos surpreendeu. Mais um exemplo de prédio com uma arquitetura, com essa face variável, né? Eu achei bem interessante também, né? E voltamos aos parquinhos, né? Que eles eram, não sei se era porque nós estávamos com filho, com criança pequena, mas era aqui no Brasil nós não encontramos tantos parquinhos e com a qualidade dos parquinhos que tinham lá. E nosso filho se entrosava com as crianças, não falava nada de russo ou cazaque, mas ele se entrosava e ia lá brincar com a criançada. Então, bem interessante. Aqui também nessa calçada, dá para ver, aqui ao fundo, alguns prédios, e o que chama atenção ali é a mesquita, né? Então, diz que no Cazaquistão a maioria da população é islâmica, né? Eles são muçulmanos, e existem mesquitas por todas as partes. Só que, diferente dos países do Oriente Médio, eles não são tão radicais. Nos falaram que até pela presença soviética, né, esse traço religioso deles, eles são uma linha bem mais suave, bem mais tolerante do que nos países ali do Oriente Médio, né? E essa mesquita que nós estamos vendo aqui, dizem que ela é a maior mesquita da Ásia Central. Continuando aqui no calçadão, nós vemos mais algumas estruturas muito interessantes, né? E o que chama atenção aqui é essa bola em cima dessa torre, né? A gente vai mostrar mais uma foto dela, mas ele se chama Baiterek. E atrás, ali no fundo, atrás dessa bola, mais uma vista ali do Palácio Presidencial. E do lado esquerdo tem uma torre. Do lado ela tem uma outra torre, é uma torre gêmeas, né? E interessante é a cor dela, porque é uma cor de ouro. É muito bonita realmente essa construção, esse vidro dourado, né? Uma coisa difícil de ver mundo afora. Então, chegando mais perto dessa construção, dessa bola que fica em cima da torre, chamada de Baiterek, começou a escurecer e ela toda iluminada. Ela tem, se eu não me engano, 100 metros de altura. E daqui a pouco eu vou mostrar que tem um elevador que sobe até o topo dessa torre. E ela foi construída também junto com a cidade de Astana, para ser um símbolo, um ponto turístico da cidade. E no topo dessa torre existe uma espécie de um altar, com um lugar que você coloca a mão, que diz que dá boa sorte, e toca o hino do Cazaquistão quando é colocada a mão ali, né? Então, em cima da mão do presidente desse Nur-Sultan, que virou o nome da cidade, e diz que é um sinônimo de boa sorte. O pessoal do Cazaquistão gosta de visitar, ir lá e tirar foto com essa mão, né? Os chefes de estado estrangeiros que vão também, geralmente aparecem nesse lugar e tiram fotos nesse local. E dali também tem uma vista panorâmica para a cidade, para um rio que corta a cidade, é uma vista bem bonita.
prosseguindo, no outro dia nós fizemos ali um city tour também para andar pela cidade, e tem essas construções diferentes aí, futuristas, elas são praticamente onipresentes ao longo da cidade. Ali no fundo tem aquele palácio presidencial que nós falamos lá atrás, né? Eu acho que não tem detalhes dele, mas é o palácio presidencial. E aqui essa estrutura que chama atenção em azul é o Kazakhstan Central Concert Hall. É um centro de concertos, eles devem ter apresentações, músicas, etc. nesse local aqui. Aqui algumas outras edificações que chamaram nossa atenção. Tem um palácio, eles chamam de Chabit, o Palácio da Criatividade, que é esse achatado, aqui essa construção achatada, envidraçada, com os vidros mais escuros. E aqui ao lado, onde tem esse treliçado branco, é o Palácio da Independência. Também eles fazem eventos, fazem shows e convenções. Aqui, ali ao fundo tem a mesquita também, né? Tem uma mesquita. E essa pirâmide é uma coisa muito interessante, que é o Palácio da Paz e da Reconciliação. E eles construíram para um evento das religiões do mundo inteiro que tiveram ali, né? E hoje eles utilizam isso para alguns outros eventos, mas é um marco ali para paz e para convivência pacífica entre as religiões, né? Então, embora ali a maioria da população seja islâmica, eles têm cristãos, tudo, mas eles prezam muito por essa diversidade religiosa e por essa convivência pacífica entre todos de todas as religiões. Ali ao fundo também tem outra vista daquele centro de criatividade do Cazaquistão, que é aquela edificação achatada. Aqui também uma vista de uma avenida da cidade, e essa edificação branca aqui do lado, que também tem um vazado, tem uma passagem no meio, é o prédio dos ministérios, né? Então é uma edificação governamental, e parece que a maioria dos ministérios fica alojada aqui nessas construções aqui, nessa edificação aqui. Uma outra edificação que nos chamou bastante atenção, né? Algo extremamente futurista, parece até alienígena, é o Nazarbayev Center. Dizem que também é um centro de estudos, tem uma biblioteca dentro, e conta a história do presidente do Cazaquistão, desse Nursultan. Então, uma coisa que a gente vê também com isso é que eles cultuavam muito a imagem desse presidente, que antes do Cazaquistão sair da União Soviética, ele era o presidente do Partido Comunista. E quando o Cazaquistão saiu da União Soviética, parece que foi o último país, em 91, ele se tornou presidente e continuou, se eu não me engano, até o ano passado, retrasado, como presidente. E o culto à imagem dele era realmente muito forte, até o ponto de construir edificações que nem essa, em homenagem a ele. Isso é mais uma... andando pela cidade ali, umas edificações ali que lembram um pouco a França ali, né? Arco do Triunfo, avenidas extremamente largas, e a propaganda ali da Expo, né? Então, por todo lado também na cidade tinham essas propagandas da Expo. Avenidas extremamente largas, né? Aqui é uma outra vista do Arco do Triunfo, e aqui nesse dia, uma coisa interessante é que nós estávamos caminhando na rua, e de repente tinham soldados na rua que pediram para que nós entrássemos embaixo ali dessa passagem subterrânea e permanecêssemos lá até eles pedirem para a gente sair. E estava vindo um comboio de carros com batedores, etc. E nós ficamos sabendo ali que quem estava passando nesse comboio para ir num evento que estava tendo na cidade, até era um evento sobre se não me engano, a guerra da Síria, e alguma participação na Expo, era o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Então, os soldados pediram que nós entrássemos ali embaixo e ficássemos lá. Embora nós não conseguíssemos nos comunicar muito bem com eles, né? Nós entendemos o recado. Essa foto aqui é do Museu Nacional do Cazaquistão, né? Então, também é um museu que foi construído dentro de uma arquitetura aí bem diferente, muito
arrojada, e ele mostra um pouco dessa história do Cazaquistão. Então ele mostra lá como é que os antigos cazaques, né, que eles eram muito parecidos com os mongóis, com o pessoal de Gengis Khan, eles tinham umas habitações que eles construíam ali nas estepes, nas pradarias, e elas eram provisórias, eles eram nômades. Então esse era o tipo da habitação que chama yurt, né? Aqui tem mais uma, no verão eles deixavam ela fora, e no inverno, o interessante é que eles cavavam para poder ter esse conforto térmico, né, em temperaturas extremas que eles encontram lá na pradaria. Aqui também um outro tipo de yurt, com muitos cobertores, muita tapeçaria, né? Interessante que o interior dessas construções dos nômades é totalmente, a gente acha que é simples, mas chega até a ser agradável e luxuoso esse interior. Então é algo bem característico essa questão aí da decoração e das tapeçarias que eles colocavam dentro. Algumas vestes tradicionais ali dos cazaques antigos, né, que eles demonstraram. E aqui um pouquinho do dinheiro que eles usavam, né, para quem gosta aí de numismática, coleção de moedas. E de volta aqui está a foto, se não me engano, do presidente do Cazaquistão, do Nursultan. Aqui um museu ali, uma usina de carvão, uma usina de geração de energia a carvão, uma termoelétrica a carvão. É interessante que lá eles também têm uma produção, são dos maiores produtores do mundo de carvão, e boa parte da energia, além de nuclear, é gerado por termoelétricas movidas a carvão. E aqui um foguete para levar satélite para o espaço. O Cazaquistão, ele também é famoso por ter uma base de lançamentos espaciais, que se chama Baikonur, e o programa soviético, em grande parte, ele foi desenvolvido e os lançamentos para o espaço eram feitos por essa base aí de Baikonur. Até hoje, os da Rússia são feitos nessa base de Baikonur, que fica dentro do Cazaquistão. E passando aí de Astana, agora nós fomos para Almaty, que é a maior cidade do Cazaquistão e era a antiga capital do Cazaquistão. O que é interessante de Almaty? É uma cidade que ela fica quase na fronteira com a China e, se eu não me engano, com o Turcomenistão ali ao sul, né? Ela fica do lado de montanhas altíssimas, que eu vou mostrar mais na frente. Mas Almaty, o nome em cazaque é Alma-Ata, que dizem que é da onde surgiu a maçã. Então, nessa cidade, era uma das cidades por qual passava a Rota da Seda, lá na Antiguidade, e a maçã ela foi levada para a Europa a partir dessa região. Então, dizem que nas montanhas lá você encontra variedades silvestres da maçã que hoje se espalhou para o mundo todo e todos nós consumimos. Então, Alma-Ata, cidade da maçã. Só também uma foto ali de uma via da cidade, né, mostrando que é uma cidade moderna, com trânsito intenso. É uma cidade que eu diria que é o coração econômico do Cazaquistão, enquanto Astana é uma cidade governamental, Almaty é a capital financeira, a capital econômica, onde realmente gera riqueza. E eu acho que tem uma cultura, um legado muito mais antigo ali do que Astana. Aqui em Almaty foi uma cidade importante na época dos soviéticos, né? Então é interessante ver que lá sim tinham muitos traços da época soviética, com construções, aqueles blocos soviéticos. Parecia que a gente estava andando numa cidade ali da Rússia da época soviética, né? Aqueles predinhos bem típicos. Esse era o museu central da República do Cazaquistão, que era ele também mostra ali toda a história do Cazaquistão, e ele é maior, inclusive, do que aquele museu que nós mostramos lá em Astana. Também aqui eu não vou entrar em detalhes para não ser repetitivo, mas muito interessante. Interessante Almaty também, uma cidade com muitos parques, né? Parques enormes, com uma variedade de diversões e atrações muito grande, chama atenção. Acho que era até uma característica da época dos soviéticos fazer esses grandes parques, essas obras faraônicas para a população, mas eles eram muito bonitos, né? E aqui nós fomos aqui dentro do parque, né, um tal de Family Park, que eles levam as famílias, e que tinham muitas coisas interessantes. Inclusive, eles expunham nesse parque alguns equipamentos militares antigos da época da União Soviética.
E para quem gosta disso, é um prato cheio, né? Então, vocês veem esses helicópteros da época se eu não me engano, da Guerra do Cazaquistão, quem assistia aquele filme lá do Rambo 3, veículos militares, veículos blindados, todos eles expostos. E as crianças podem subir. As crianças podem subir, elas brincam nesses equipamentos. E esse aqui é interessante, que é um daqueles lançadores de mísseis Katyusha, que usaram muito os russos usaram muito os soviéticos usaram muito na época da Segunda Guerra Mundial. E dentro desse parque, além disso, tinham animais, tinham mini zoológicos, era bem interessante ali, parquinhos, era uma coisa bem típica deles, né? Inclusive um parquinho com o tema do Brasil lá que nós encontramos. E já indo para um outro parque que nós tivemos, uma outra praça, aqui tem um memorial de guerra da Segunda Guerra Mundial, né? Então eles fizeram ali tem um fogo eterno ali para homenagear os veteranos que morreram na Segunda Guerra Mundial, que para eles foi muito intensa. Para o Cazaquistão não tanto, porque boa parte da indústria da Rússia foi trazida, né? Uma parte da indústria da Rússia foi trazida para o Cazaquistão, que ficava longe do fronte. Ele acabou se beneficiando, mas muita gente do Cazaquistão morreu na guerra e foi mandada para o fronte. Dentro desse parque ainda, isso aqui é um museu de instrumentos musicais, né, uma construção anterior ao estilo soviético, que lembra ainda a época do czar. E esse é o monumento de uns combatentes famosos que viraram heróis no Cazaquistão, e existe inclusive um filme deles que chama Os 28 de Pavlov, que foram soldados do Cazaquistão que dizem que tiveram um papel fundamental na defesa de Moscou durante a invasão alemã na Segunda Guerra, né? Então é uma escultura impressionante, né? Quando você vê ela, impactante mesmo, ela chama muita atenção. E eles cultuam e veneram ali a imagem desses 28 de Pavlov. Aqui é uma catedral, né? Traços aí dessa catedral que remonta ali à época anterior ao comunismo, e ela estava em reforma, né? Mas é uma edificação muito bonita, colorida, e eu acho que tem uma foto dela depois que nós tiramos, depois que ela foi restaurada. Que ela lembra muito ali essas construções eslavas, e é muito bonita dentro desse grande parque que nós tivemos. Para variar, qualquer país comunista que se preze tem a estátua do Lenin, e tinha uma estátua do Lenin pregando com essa mão levantada dentro do parque. E passando um pouquinho mais, aqui andando na cidade, estádio de futebol. Interessante que lá eles gostam de futebol, e os times de futebol deles participam do campeonato europeu. Um teatro aqui, da época mais antigo, também da época soviética. Um outro parque. Aliás, eles cultuam muito essa cultura de parques, cultura circense. Esse é o Kazakh State Circus, é um circo estatal do Cazaquistão. Então, acho que é uma herança soviética, esse gosto por parques e circos que eles têm. Também mais algumas esculturas, relembrando aí o termo circense. Montanha-russa, parque, por todo lado tinha bastante disso. E essa foto aqui é de uma estação de metrô que nós tivemos, né? O Almaty tem uma estação de metrô, e nós achamos muito interessante essa decoração da estação de metrô, né? Antiga, e lembra um pouco aquelas estações soviéticas, né? De Moscou, etc. Em mármore, muito bem acabada, muito, muito luxuosas, né? Interessante lá que o metrô, essa parte antiga do metrô, tinha uma profundidade muito grande. Disseram que era uma questão até de segurança, né, para a população poder se esconder ali nos metrôs. E essa vista de uma montanha que tem um parque em cima que se chama Koktobé. Nós tivemos lá também. Acho que deve estar na sequência aqui. Então essa montanha tem uma subida por teleférico, e eles criaram em cima dessa montanha um parque de diversões com vista para toda a cidade, né? Então essa é a vista aqui de cima do parque. Uma coisa muito interessante. E aqui dentro desse parque, o que chamou a atenção é que tinha uma montanha-russa por gravidade, né? Tinha alguns carrinhos, eles aproveitavam ali a descida da montanha, o talude, para colocar uma montanha-russa que funcionava por gravidade. Tem uma foto minha do meu filho andando nessa montanha-russa. Uma coisa bem diferente que nós vimos, né? Essa é uma outra foto de como é a cidade lá de cima.
mais uma foto da cidade lá de cima, e aqui no final tem uma pista de esqui, de salto de esqui, que foi utilizada nas Olimpíadas de Inverno, Olimpíadas não, nos Jogos Asiáticos de Inverno de 2011. Então, o pessoal, aqueles saltos longos lá com esqui, o pessoal subia lá em cima e descia e fazia aqueles saltos de rampa de esqui, né? Uma coisa bem interessante e que é visível ali de quase toda a cidade. Voltando lá ao parquinho lá em cima, também trenzinho, um monte de atrações. E o que foi legal também é que tinha umas estátuas dos Beatles, né? Então, quem ia imaginar no meio do Cazaquistão, que era um país comunista e soviético, eles com estátuas que homenageiam os Beatles, né? No meio de Almaty. Aqui uma vista onde estava escurecendo, aqui em cima da montanha ainda, um monte de atrações, restaurantes, centro gastronômico. Outra vista aqui do Koktobe, um lugar bem interessante. Roda gigante lá de cima. E aqui no fundo a gente consegue ver essa cordilheira de montanhas, que é nevada em cima. Então essa cordilheira ela não é o Himalaia, ela fica antes do Himalaia, né, ao norte do Himalaia, mas ela tem picos que chegam ali em alguns lugares a 7.000 metros de altitude, 6.000 metros de altitude. Ela tem altitudes impressionantes também, em chinês é Tian Shan, é a Cordilheira Celestial, é a fronteira entre o Cazaquistão, a China e alguns outros países ali, Turcomenistão, alguns países que ficam na divisa ali com o Cazaquistão. Outra vista aqui das montanhas nevadas que cercavam a cidade. E é muito interessante porque é uma cidade que, eu não sei quem já conheceu Mendoza, na Argentina, mas ela tem muita água, e essa água é proveniente do degelo da montanha. Então, a cidade, nessas ruas todas, ela é cheia de canais e cruzam pelas sarjetas, etc., e trazem essa água do degelo. E eles fazem alguns bulevares, alguns paisagismos agradáveis para o pessoal andar no entorno desses canais e áreas de convivência que aproveitam essa característica da cidade, né? Aqui é uma foto do mercado, no mercado que chama Green Bazaar, em Almaty, e ele vende de tudo, é tipo um mercado municipal nosso, né? Então vende as especiarias lá dele. Almaty é uma cidade que, além da maçã, ela tem muitas frutas, né? Até por essa característica de ser um pouco mais úmida do que o resto do Cazaquistão, ter esse clima que é um pouco mais ameno do que mais ao norte, ela produz muitas romãs, pêssegos, frutas, sucos de frutas. Então, nós encontramos frutas deliciosas em Almaty por toda parte. Romãs. Isso daqui eu não vou saber dizer o que é, porque eu não consigo ler, mas são frutas secas, são umas coisas bem interessantes que eles têm lá, né? Muito parecido com os nossos, às vezes, que nós encontramos aqui. Damascos, ameixas. E uma atração à parte lá é a parte de açougue, de exposição de carnes, né? Então, o Cazaquistão, a alimentação deles é muito baseada em carne, e lá o que é interessante é que eles comem carne de cavalo. Então, os pratos com carne de cavalo lá são bem comuns, e no mercado existe uma seção inteira para vender essas carnes de cavalo. Outro produto interessante aqui é um leite de égua. Eles tomam, inclusive, leite de égua, e eu vi leite de camelo, dromedário aqui. É um desses bichos, eu não sei se é camelo ou dromedário. Enfim, eles tomam. Eu provei esse leite aí, a Mariana não quis tomar, ela ficou com nojo. Então, um gosto meio amargo, meio diferente. Eu não tomei ele todo, né? Mas eu posso dizer que eu tomei leite de égua. E é isso aí, pessoal. Acho que eu consegui terminar dentro do tempo. E estou aberto aí a perguntas aí, para a gente continuar o nosso papo. Ô, Leonardo, pelo que você mostrou aí, são muitos parques e muitas diversões, né, para crianças. Com esse clima terrível que tem, a utilização é em poucos meses do ano, como é que é? Então, realmente, assim, a utilização das atrações a céu aberto, ela é bem restrita. Especialmente em Astana, que o clima é muito forte, é um clima siberiano, digamos assim. Eles aproveitam muito os meses de verão que eles podem sair, e tem todas aquelas atrações indoor, né? Tem os shoppings, tem aqueles centros de recreação fechados para eles poderem aproveitar.
Já a outra cidade que nós fomos, que é Almaty, ela já tem um clima um pouco mais agradável. O pessoal de Astana diz que no auge do inverno, quando está menos 50, eles vão para Almaty, que é uma cidade um pouco mais agradável. Lá só está menos 20. Tá certo. Valeu. Tem outras atrações daí, tanto as Uma indoors, pergunta. esqui, tem pista de esqui, parques de patinação no gelo, eles têm muitas dessas coisas, né? Leonardo, como é que é a economia deles? A parte econômica, indústria, do que eles devem lá, pô? Pois é, o Cazaquistão, o forte deles são os recursos minerais que eles têm, né? Então, eles têm exploração de petróleo, eles têm petróleo ali, principalmente do lado do Mar Cáspio, eles têm muito petróleo. É uma indústria, é um dos maiores, eu não sei o ranking, mas eles são um dos maiores produtores de petróleo e de gás natural do mundo. São um dos maiores produtores de cobre do mundo, maiores produtores de carvão, urânio. Então, a mineração deles lá é muito forte, né? Eles têm alguma coisa de agricultura também. Na época dos soviéticos, eles chegaram a ser um dos maiores produtores de algodão do mundo, né? Isso que levou até, em parte, ali que secassem lá o Mar de Aral. E eles têm ali, eles estão tentando fomentar a indústria, né? Eles têm uma indústria incipiente, mas eles estão tentando ali entrar em alguma coisa com um pouco mais de tecnologia, estão tentando entrar alguma coisa na indústria metal, indústria têxtil, ali eles tentam fazer algumas ações nesse sentido. E hoje eles querem se valer da posição geográfica deles, de centro da Ásia, por causa daquela nova rota da seda, né, que falam tanto lá, One Belt, One Road, que é um dos maiores entrepostos comerciais do mundo, né? A China obrigatoriamente tem que passar com as suas exportações por lá para distribuir para a Europa e para os outros países, né? Então eles se veem como um dos hubs logísticos do mundo. Léo, que beleza de apresentação, aprendi muito, viu? E eu me surpreendi também com a beleza, né, da arquitetura das cidades, impressionante. Muito bonita a apresentação, Léo. Pô, valeu a pena mesmo. Gostei. A pergunta também aí, essa arquitetura deles própria ou é importada? Arquitetos, engenheiros contratados de fora, etc., é tudo local? Eu acho que tem de tudo, né? Então, por exemplo, a parte antiga, obviamente, era importada dos soviéticos, né? Então, a gente vê esse traço marcante ainda dos soviéticos, e a parte nova tem muita coisa internacional. Então, Astana, Nur Sultan, que é o nome atual da cidade, foi um arquiteto japonês que fez, igual o Lúcio Costa e Niemeyer fizeram em Brasília, eu não lembro o nome, mas foi um arquiteto japonês que planejou. E muitas dessas edificações, eles trazem gente de fora, aí arquitetos e engenheiros de renome do mundo afora para fazer. Eles estão capacitando, tem gente capacitada lá, mas a maioria são influências estrangeiras.